Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E o tema do vídeo de hoje é Por Trás da Arte. Sim, estamos com o mesmo figurino! Sim. Gravamos no mesmo dia do vídeo passado, mas estamos aqui porque não dá pra perder essa oportunidade. A gente fala demais. Mas aí pra quem não viu o vídeo da semana passada, que é Marcos Soussante, ele é multiartista. Se faltou alguma coisa, assiste o da semana passada que o de lá tá mais completo. Somos multiartistas, né? Porque a mulher é atriz, cantora, escritora, compositora, multipercussionista, musicista, enfim, mulher, secretária de cultura, enfim, um bocado de coisa também. Você é suspeito. Você também, Eu e Quinho nos conhecemos fazendo teatro e muita gente enxerga o glamour da arte. Quem não começou a fazer e tem interesse em fazer, muitas vezes essa pessoa é vislumbrada pelo glamour, pela fama, pela facilidade, às vezes, que uma carreira artística traz para a vida da pessoa. Sim. E a gente está aqui para aterrar um pouco mais. Não é decepcionar ninguém, não é fazer com que as pessoas desistam de fazer arte, mas que as pessoas entrem conscientes de que pode sim ser glamouroso, mas também pode ser muito difícil, né, Kim? Tudo pode acontecer do nada, no estalar de dedos você pode ser visto por alguém que te leve para esses locais de desejos, tipo TV, cinema, né, enfim. Mas também você pode ralar durante muitos anos, como muitos outros que a gente conhece, que tá ali batalhando na lida ali, sabe? Com todas as dificuldades de deslocamento, de alimentação, de respeito. E não é tão fácil como as pessoas imaginam. Primeira coisa que você tem que pensar é você tem que estudar muito. Para você ser ator, você tem que estudar. Fernanda Montenegro fala o tempo inteiro isso. Hoje a facilidade das redes sociais às vezes dá uma impulsionada nas pessoas em relação à visualização, em relação a destaque por alguma coisa que ela fez. Tanto é que às vezes um vídeo bomba e outro vídeo flopa. A arte precisa de estudo e dedicação. E aí quando a gente traz para esse lugar dos bastidores, eu e Kim, a gente já passou muito perrengue, né, Kim? Muito. E passa até hoje. Até hoje, na verdade. Mas assim, para vocês terem uma noção, assim, a gente fez um trabalho em algumas companhias e alguns espetáculos diferentes. A gente ensaiava às vezes até 10h30 da noite, né, Nego? Isso. Começava às 6h30, 7h. Ensaiava até 10, 10h30. Na época onde o transporte de Salvador era pior do que o de hoje. Gente, acredita, era pior ainda. Não é metrô, bom, mas ainda era bem pior. Era muito difícil. Quinho muitas vezes dormia lá em casa para eu não ir sozinha para casa, para o risco de assalto. Segurança, tudo. E às vezes a gente chegava em casa, não tinha muita coisa assim para comer. A gente parava na barraquinha de cachorro-quente, eu lembro que era baratão, assim, a gente comia 2 cachorro-quentes cada com pão de... Isso. E é o cachorro-quente massa que ele passava o pão na chapa. A gente parava na praça, já comia o cachorro-quente para ir para casa dormir, tomar banho e dormir. Não dormia, chegava lá, conversava pra cacete. Mas não precisava comer em casa. Não, comer em casa. Com isso, quando a gente não pegava pacote de biscoito creme cracker para comer com café, né? E o gula, né? E o gula, né? O gula dos busões. Então, assim, a gente dá risada hoje, mas assim, era muito difícil. Até para montar o espetáculo, às vezes a companhia não tinha o recurso para poder montar o que o espetáculo exigia. Tudo de arte é caro. Tudo. Tudo de arte é caro. Maquiagem, figurino, você colocar o espetáculo dentro de um teatro é extremamente caro. Pra vocês terem noção, há um tempão a gente fez um espetáculo por uma companhia de teatro num teatro renomado de Salvador. Eu acho que a pauta é o dia, viu, gente? Vocês pagam quando falam assim, a pauta custa X. A pauta é o dia do aluguel, né? O aluguel do dia. A diária do espaço. Para um espetáculo acontecer no teatro, ele precisa pagar uma diária. Ou seja, toda noite que você vai assistir um espetáculo, que você compra, você lancha fora porque não pode comer dentro do teatro, você senta na plateia para assistir tudo pronto. Aquele dia, se a produção não tiver grana, aquele dia que você e todas as outras pessoas, ou nenhuma pessoa, pagou para assistir, a gente precisa pagar ao teatro. Tendo dinheiro, tendo bilheteria ou não. Entendi. Né? Se entrou dinheiro ou não, aquele dia a gente vai ter que pagar. Pessoa que não entende, né? E como é que funciona em relação ao ensaio no teatro? Vocês pagam também a diária, o ensaio no teatro? Ou vocês ficam um tempo ensaiando fora do teatro?
Não. Para o espetáculo, quando tem a questão dessas pautas que você precisa alugar, né, pagar para estar no teatro, você geralmente tem um acordo um período para ensaiar o espetáculo. Ah, legal, É cobrado a apresentação. Mas geralmente é um dia, 2 dias. Não, máximo. é para fazer mais um ensaio. Porque assim, Pra você entender o lugar. normalmente a gente ensaia em outro lugar. Aí você vai pro ensaio geral, que é você vai pro palco. Então tem aquele momento do ensaio geral. Que é luz. Que é que você faz a montagem de luz, cenário, você vai pra montar o espetáculo. Se tiver outro espetáculo no mesmo dia, é uma loucura, porque você tem que desarrumar tudo pro outro espetáculo montar. A gente agradece quando não tem. Exatamente. Porque é só que a gente deixa montado, às vezes a gente consegue deixar montada a temporada toda. Até para conseguir espaços para ensaio mesmo é complicado, porque eu passei por uma companhia que a gente tinha um espaço de ensaio, a gente tinha um teatro à nossa disposição, a gente tinha... Então, eu passei por um tempo de processo que eu tinha o luxo de ter o espaço. Mas também a gente tem onde teve ensaio em sala de aula, em espaços alternativos, em rua, mesmo o espetáculo não sendo direcionado para essa vertente. A gente sai na rua por falta de espaço. Então, assim, a gente normalmente ensaia até em outro lugar. É muito difícil ensaiar no espaço. Eu lembro de Ami. A gente participou da produção de Ami Rebouças, né, do espetáculo dela. Loucura, Mas é isso. Loucura, Isso mas foi muito bom, muito bom. Mas é muito difícil você montar o espetáculo, construir o espetáculo no lugar que você vai ensaiar, que você vai apresentar. Normalmente é outro espaço mesmo, é sala de aula, a gente pede para alguma escola um apoio, né, um espaço. Isso a gente está falando da questão mais final, né, porque você vai montar um espetáculo e geralmente você mesmo faz as suas criações porque é mais barato. Na maioria das vezes a gente contou com parcerias dos amigos artistas para poder trabalhar por uma questão mesmo de não ter grana para a gente viabilizar todo o processo, porque até para você conseguir grana, se você vai tentar por um edital, por exemplo, sua. Por exemplo, hoje a Cúpula, o nosso olhar é de autossustentação, a gente não está indo por esse caminho, então que é um papo para um outro momento. A gente está tentando fazer por nossas vias mesmo, para poder conseguir pôr espetáculos e outros projetos de acessibilidade para o público. Porque mesmo às vezes você captando grana, você cobra um absurdo quando você não precisa. Porque é legal, as pessoas precisam entender que precisa pagar sim para ver, porque é mais um... Se você vai ao cinema, você paga pelo ingresso do cinema. Se você vai numa grande festa de espaços enormes como... as festas que acontecem nos parques de Salvador, parques de exposições e tal, você paga para assistir aquele espetáculo, aqueles shows, enfim. Então, no teatro funciona da mesma forma. Num espetáculo de circo, da mesma forma. Um espetáculo de dança, da mesma forma. Porém, quando olham para essas vertentes de arte, existe a desvalorização. Não dá para pagar para ir para o teatro, nem R$20. Pô, gente, às vezes isso é muito mais barato do que você ir para outras coisas aí que não vai agregar tanto. A gente às vezes gasta mais, né, tomando umazinha do que... Tem uma coisa assim, quando a gente estava falando da pauta, não é barato não, viu, gente? A gente, em 2000, acho que era 2008, 2009, uma coisa assim, 2010, sei lá, era, por exemplo, a pauta desse teatro específico, e não era o palco principal. Era R$900. Em 2009, 2010, é muito dinheiro. Se hoje R$900 é muito dinheiro por dia de apresentação, imagine em 2009, 2010. Então, isso que a gente está falando muito do teatro, porque, né, é a área em comum da gente. Exato. Mas assim, aí se você leva para o âmbito da música, todo uma construção de ensaio, de aquisição de instrumento, de manutenção de instrumento, estúdio. Então é se aperfeiçoar, fazer um curso de voz, fazer um curso de teoria musical, fazer um curso de campo harmônico, partitura. Não necessariamente que você precise ler partitura para ser músico, mas assim, quanto mais você se aperfeiçoa, mais profissional você fica naquela área. Tem uma coisa assim que eu acho que Quinho traz muito, que é um desejo dele, que ele sempre pesquisa referências. Quinho é um cara lotado de referências. E o trabalho que ele desenvolve fica rico, muito rico, primeiro pela multiplicidade que ele é, e segundo por toda essa experiência de referências que ele traz para o trabalho. Se permitam vivenciar outras coisas, trocar, estudar, porque isso só vai engrandecer vocês. Mas tem muita gente que vai dizer pra você que não vale e vai fazer você desacreditar de você. Viu? Então é isso, curtam, comentem, compartilhem, para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.